Sejam todos muito bem-vindos. Esse é mais um Politiquei. Hoje nós estamos recebendo ele que é candidato a pré-candidato, na verdade, Pré-candidato, a importante. governador do estado de Goiás. Empresário, escritor, pai, Edgar Diniz. Edgar, seja muito bem-vindo aqui ao Politiquei. Obrigado, Carlos. Agradeço a todos aí, todo mundo está nos assistindo, né? O Sim. horário aí é aberto, né? Pode ser cedo, pode ser à Atemporal. tarde, à noite. Mas é um prazer estar aqui com vocês, bater um papo aí e nos apresentar, né? Já que não somos Sim. políticos, não somos da política, somos um nome novo. Então agradeço o espaço. É muito importante a gente ter um lugar onde a gente possa falar das nossas ideias de uma forma tranquila, de uma forma direta. Sim. Então vamos lá que vai ser um bate-papo muito, muito bacana e útil para todo mundo. Vai ser bacana, vai ser um papo que todo mundo gosta, vamos falar muito sobre política, né? Como Legal. você começou aí nessa vida pública. Mas antes, você que está nos assistindo, não esqueça de curtir bastante esse vídeo, compartilhar no grupo da família, com os amigos e tudo mais. Edgar é um nome novo, está chegando no cenário político de uma forma recente, né, Edgar? Inclusive, além de ser um nome novo, também está num partido que se chama Novo, né, Edgar? É isso mesmo. Edgar, mas antes de chegar nesse aspecto, você é empresário, né? Você é um cristão, inclusive, né? Assíduo, praticante. Você também é um escritor. Então eu queria entender e que as pessoas também, como eu e todo mundo que está nos assistindo, conhecessem um pouco mais desse seu lado, né? Quem é Edgar Diniz? Bom, vamos lá. Eu sou um pai de família, né? Tenho 2 filhos, Sim. o Davi de 6 e a Valentina de 12. Inclusive está bem assustada aqui com esse negócio de política, né? Ela, nossa, papai, mais uma mudança na nossa vida. Sim. Sou casado já há 22 anos, então já estou com a minha esposa há quase 30, considerando aí namoro e noivado, é um prazo enorme. Sou empresário, fui professor por 12 anos, então minha vida é uma vida sempre vinculada à educação, então desde eu era nasci em Santa Helena de Goiás, mas logo novinho já fui para Porangatu, que é no norte goiano, né? Sim. Passei minha infância lá. Lá nossa família teve muita dificuldade de sobrevivência, então passa muita dificuldade financeira. Aí viemos para Goiânia com a ajuda de familiares da minha mãe, inclusive. E chegamos aqui sem dinheiro, sem nada, fomos morar num apartamento cedido pela família dela, eles que pagaram a nossa mudança, então foi uma ajuda importante. E aqui eu ganhei um curso de computação na época, uma tia minha falou, ela me chama de Juninho, falou, vou pagar um curso de computação para você, um curso de 90 dias, e já falou assim, se você dedicar nesse curso, meu filho, vai mudar a sua vida. E foi isso que eu fiz, né? Eu fiz esse curso de computação, você vê como é importante, né, para o jovem ter uma oportunidade. Ela me deu essa oportunidade, me deu instrução, falou, isso que muda a sua vida, a computação é o futuro. Eu fiz esse curso, desse curso eu comecei a trabalhar numa empresa de graça, o cara nem me pagava salário, mas eu falei, deixa eu trabalhar para aprender. Consegui fazer minha faculdade, me tornei gestor dessa empresa. Depois que eu terminei minha faculdade, eu fui aprovado no mestrado na UNB, consegui uma bolsa na época, bem difícil de conseguir. Fiz um mestrado lá em engenharia de software. Desse mestrado eu já tinha o sonho de ser professor. Voltei para Goiânia, fiquei 12 anos em sala de aula. Gosto muito de dar aula, até hoje encontro muitos ex-alunos meus aí nas ruas de Goiânia. Tenho muitos amigos na área da educação. E durante esse processo de dar aula, eu fundei uma empresa, que é a Otimismo, uma empresa que hoje tem 15 anos. Uma empresa já consolidada, eu forneço software de gestão para faculdades e universidades e colégios, ou seja, eu ajudo nessa área de tecnologia, essas instituições. É uma empresa de 15 anos, o ano passado a minha empresa ganhou um prêmio como a melhor software de gestão do Brasil. O maior projeto educacional o ano passado também foi feito pela minha empresa, uma empresa chamada Otimize, né? A gente tem um produto chamado SEI, é um projeto na Univesp, que é a Universidade Virtual do Estado de São Paulo. É um projeto tão grande, para você ter uma ideia, Carlos, o start dele alcançou 350 municípios, ou seja, em Goiás nós temos 246 cidades. Esse projeto lá, ele leva cursos de graduação e cursos voltados para o mercado, de forma que o jovem possa rapidamente ter um salário, ter como ganhar renda. E hoje é um projeto que a gente tem uma paixão enorme, um projeto que a gente participou. Para você ter uma ideia do impacto do que é usar tecnologia e educação, que é uma coisa que eu acredito muito, 80% dos alunos da Univesp, 80%, se você pegar toda a árvore genealógica dele, nunca ninguém na família fez um curso superior. Ou seja, a gente é um exemplo de tecnologia e educação focado em necessidade de mercado. Muito curso lá é de marketing digital, que hoje tem uma carência enorme, de tecnologia.
grande maioria são mulheres que fazem os cursos. Ela faz o curso num celular, assiste a aula, tudo, e vai ver os encontros presenciais e vai para os encontros da prática, dessas coisas. Sim. Mas é um exemplo. Então, esse projeto é da minha empresa, então eu sou esse empresário, sou professor, sou um homem que já participo da igreja há muitos anos, tem vários projetos que a gente está à frente. Eu fundei a Pastoral do Empreendedor aqui no Santuário Sagrada Família, um projeto que cuida de empreendedores. Já fui membro da Pastoral Nacional do Empreendedor, que cuida em todo o Brasil. Inclusive, então, enfim, de cunho social, né, Edgar? Você pode falar também um pouco sobre os projetos sociais que hoje você também compõe, esse projeto dos Guardiões, que é lá da Basílica, a gente cuida de empreendedores, mas a gente tem projetos que levam a cesta básica. Ano passado a gente levou mais de 15 mil cestas básicas no estado de Goiás. É reconhecido, inclusive, como a organização que mais fez ação social durante a pandemia foi os Guardiões. Então a gente realmente ia para a guerra mesmo, o pau quebrando, a gente levando cesta, fazendo oração em hospitais. Então é um grupo muito atuante, faz ações em escolas, a gente tem várias ações desenvolvidas, é um grupo muito, muito bacana, muito sólido. Então esse é o Edgar, é um cara que não sou da política, né? Sou um empresário, sou esse cara que vive família e que agora estou me aventurando aí na política, né? Edgar, mas com um perfil, né, muito bem consolidado, né, no cenário empresarial, como professor, carreira muito bem sucedida, né? O que te motivou a vir disputar, talvez não, o maior cargo político aqui do estado de Goiás, né? Que hoje é ocupado aí pelo governador Ronaldo Caiado, um adversário realmente aí, vamos dizer, à altura, né? Mas o que te motivou de verdade a você vir participar desse pleito agora em 2022? Bom, eu costumo falar assim, cara, que eu sou um filho da dor e da indignação, sabe? Assim, então, o que aconteceu, né? Eu perdi minha mãe na pandemia. Foi um processo muito doloroso. Minha mãe é uma grande mulher, então para mim era uma referência mesmo, uma mulher de uma força muito grande, que passou por muitas dificuldades. E nesse processo de perder minha mãe na pandemia, aquilo mexeu muito comigo. Porque assim, a gente viveu essa dor das pessoas muito próximo, porque quando a minha mãe foi internada no hospital, eu comecei a fazer um movimento de rezar ali na frente do Anisás. Fui rezar um dia lá de fora, no outro dia já tinha várias pessoas no meu grupo rezando. Esse movimento tomou o estado todo, que a gente conhece muita gente, e a gente começou a fazer um movimento muito grande. Houve uma comoção realmente, né? E nesse processo a gente começou a ver como as pessoas estavam sofrendo. A gente rezava no hospital, mas os médicos abriam as janelas para rezar com a gente, os enfermeiros. Tava morrendo muita gente por dia, né? Então, assim, as pessoas nem imaginam isso, mas morriam muitas pessoas num único dia. Então, a gente rezando na porta, eram muitas famílias chegando, desesperadas para internar pessoas no interior. Não se tinha UTI, era uma luta grande por UTI. E, ao mesmo tempo, saindo um monte de pessoas que tinham acabado de perder alguém. Então, na medida que a gente estava rezando ali, a gente estava, na verdade, no meio do caos. E lá dentro, os médicos desesperados, né? A própria diretora da Unisace, ela me pedia para gravar vídeos, para ela passar para os médicos, para eles poderem se motivar. Então, havia um desespero total. E o que me doía na época é que havia uma total desconexão do mundo político com aquilo que a gente estava vivendo. Era uma desconexão absurda, né? Eu lembro lógico que a minha mãe faleceu, a gente tinha anúncio de hospitais que não existiam, entendeu? Você ia lá, falando que tinha leito, mas a gente estava com famílias do nosso lado, querendo achar leitos e não tinha, era estrutura vazia, e a gente ia procurar informações com os amigos, falando, não, ainda não está pronto, anunciou, mas não está pronto. Ao mesmo tempo tinha o ministro da Saúde que estava sendo demitido, não sabia que estava sendo demitido. Assim, então era uma desorganização, uma falta de liderança absurda. E aquilo mexeu muito comigo. Então, quando a minha mãe faleceu, apesar da minha empresa estar indo muito bem, apesar de eu nunca ter pensado nesse projeto da política, o sentimento que eu tinha, Carlos, é assim que eu podia fazer, que eu tinha visão de como fazer. É como um pai vê uma criança que vai machucar e você não fazer nada. A visão que eu tinha é que eu podia fazer algo e eu nunca me envolvi. Até é um sentimento assim que eu tinha, que assim, se eu não fizesse alguma coisa, Deus ia levar outra pessoa da minha família. E esse foi um episódio, né, com a ineficiência do Estado, mexeu diretamente contigo, né, com você. Eu digo porque uma coisa é você ver realmente como está sendo conduzido todo o processo de fora, sem ter nenhum parente ali precisando de uma UTI, sem precisar realmente você também de um atendimento médico naquele momento.
e que você relatou muito bem agora, né? Havia ali uma comoção muito grande, né? Por parte até da própria equipe médica, né? Que abria as janelas Cara, era para uma guerra, receber. literalmente uma guerra. E o problema não é você estar, porque guerra faz parte. A gente vive guerras, Sim, ela existe, e morte também existe, né? O que é ruim é você estar numa guerra sem generais. sim, É você estar no meio de uma guerra e perceber claramente que você está abandonado, sem liderança, sem norte, porque um líder ele tem que dar um norte, ele tem que sim. trazer uma comunicação assertiva, ele tem Uhum. que mostrar para a população existe uma direção, nós estamos fazendo isso e isso, o caminho que a gente vai te dar para sair disso é esse. Quando você não tem uma liderança, isso causa um desespero muito grande. Então, o papel de um líder é demonstrar uma visão, é falar, olha, a nossa ação é essa, o caminho é esse. E quando eu não tenho isso, o preço a se pagar é muito alto. Né? Eu sou professor, cara, isso é uma coisa que Sim, sempre a coisa mais linda de se dar aula é que quando um professor fala, os alunos escutam. Muitos alunos meus, até hoje, inclusive eu encontrei um aluno aqui numa padaria aqui próximo de nós aqui, e ele falou que, pô, Edgar, o que você me falou tal dia mudou a história da minha vida. Nem lembro o que eu falei, não consigo mais pegar, tem muitos anos. Mas é algo muito poderoso. O que a gente sim, precisa sim. entender é que um político, ele é o grande professor. Uhum. Você pode ver quando um governador vai falar, todos param para ouvir. Sim. Quando uma pessoa que tem um cargo público vai falar, tudo que ele fala pesa. O exemplo dele pesa muito. Então, quando o líder é fraco e ele não sabe comunicar ou ele não passa confiança, as pessoas não creem nessa liderança, é como se nós tivéssemos professores muito ruins. E isso gera uma desesperança muito grande. Generais muito ruins, né? Para É isso. enfrentar uma batalha, Hoje, né? na verdade, o que a gente tem? Um descrédito absurdo da política. Cara, não existe. Olha, eu tenho conversado com grandes pessoas, grandes homens, grandes mulheres, todos eles, assim, ó. A resposta é sempre a mesma. Não há esperança, não dá para mudar, a política Entendi. não muda. É como se a gente fosse condenados a estar eternamente sendo miseráveis, um país pobre, pessoas que não vão prosperar e pessoas que vão passar fome e passar necessidade. É uma coisa que me incomoda muito. Acredito que por se colocar à frente de um projeto como esse, você já pensa ao contrário, né? Eu acho que você pensa que de fato política é um agente de transformação mesmo na vida das É o pessoas, né, único, Edgar? é o E, único. e o que que você pensa agora como pré-candidato ao governo do estado que às vezes poderia contribuir de uma forma mais efetiva, vamos dizer, na vida do cidadão goianiense, do goiano, né, na verdade? Bom, o primeiro princípio é esse da liderança, a gente entender assim, que o político é o grande professor. Então, Sim, a cada palavra conta, o exemplo conta muito. A gente sim, tem, por exemplo, o Romeu Zema, que é o governador do Partido Novo em Minas. sim, Ele tem vários exemplos disso. Por exemplo, o palácio lá, ele morava, quando chegou lá, era um palácio onde morava o governador, tinha 32 funcionários para servir o governador dentro do palácio. Tinha 7 aeronaves para o governador viajar. É um absurdo isso, cara. Isso é um absurdo completo. Então, assim, um governador tem que morar na casa dele. É uma proposta minha. Eu vou morar na minha casa, vou continuar com os meus vizinhos, com a mesma funcionária que me serve. É um absurdo que alguém que governa, que está cuidando do dinheiro público, que tem que levar as coisas para as pessoas, enquanto o Estado está passando uma calamidade, que ele tem uma vida de rei, ele tem uma vida de faraó, um tipo de coronel. Isso é totalmente fora, é descolado da realidade das pessoas. Nós temos que romper com isso, tem que pegar um palácio de esmeralda e fazer daquilo ali algo totalmente aberto. Que qualquer criança ou família que estiver passando naquela praça, ela tenha total liberdade de entrar dentro daquele palácio e conhecer a história de Goiás. Aquilo tem que ser um lugar onde as pessoas falam, ó, já aqui já governou coronéis no passado. Tem que ser isso que a gente tem que estar lá dentro, porque tem que ter um fim nisso. Um dia a gente tem que entender que isso não é normal. Não é normal que políticos estejam lá para ser servidos. Um governador, ele tem que estar lá para servir as pessoas. E principalmente servir como gestor. Um cargo executivo, ele tem que ser um gestor. Ou seja, alguém que traz princípios de gestão, que sabe liderar pessoas, que sabe trazer uma visão para o Estado. Então, o que a gente... recursos. Gerir recursos, por exemplo. Eu estou dando um exemplo de dar exemplos que o Zema fez, mas que nós vamos fazer. Nós vamos abrir mão de tudo quanto é privilégios. A política não é um lugar para você ganhar dinheiro, para você usar de infraestrutura. Então tem que abrir mão disso tudo. Eu estava dando uma entrevista esses dias numa rádio, até muito engraçado, que até na imprensa há uma visão muito equivocada disso. Aí uma jornalista me falou assim,
Diga, mas isso é uma medida, como é que ela usou o termo? Populista. Isso é populismo, isso não resolve nada. Eu falei, cara, a Angela Merkel, que é a mulher mais poderosa da Europa, ela dá esse exemplo, porque esse exemplo, as pessoas não fazem o que você fala, elas fazem o que você faz. É o caso do seu filho. Quer educar um filho? Sim. Não tem como, né? Então você precisa entender que o exemplo arrasta. E quando você não dá o exemplo, você pode falar o que você quiser. Então, se o governador é aquele que esbanja dinheiro, esbanja seu coronel, seu rei, meu amigo, você pode ter certeza que todo mundo que estiver com ele vai fazer a mesma coisa e ele vai atrair gente que vai fazer isso e vai ter cada vez mais gente abusando da máquina pública, enquanto o povo vai ficar para trás, né? Vai ficar para trás. É uma proposta realmente diferente de tudo que a gente é acostumado a ver dentro da política. A política é um lugar realmente onde as pessoas, depois de eleitos, no meu ponto de vista, se distancia muito do povo, né? E como você disse, estão ali para ser servidos, e poucas pessoas realmente estão ali para servir. É uma proposta diferente mesmo, por isso que muitas vezes até parece populista, só para ganhar o voto ali mesmo do eleitor, né, Edgar? Mas você é um político inexperiente, inclusive, né, Edgar? Eu falo no aspecto não de gestão, que você tem uma trajetória, tem uma carreira e tudo mais. Mas falávamos até antes, né, um pouco sobre isso. É a primeira eleição, é o primeiro partido que você se filia, né? Uhum. E por que você escolheu o Novo para disputar essa eleição? Bom, primeiro sobre a experiência, assim, para mim, eu fico feliz de não ter a experiência desses caras. De verdade, eu acho que é muito saudável que o Novo aposta muito nisso. Você pega o Zema, em Minas, nunca governou também na área pública, era um executivo. É o governador mais bem avaliado hoje do país, 77%. O prefeito de Joinville, também é do Novo, chama Adriano, ele tem 88% de aprovação, é o prefeito mais bem avaliado do país. Ou seja, se você olhar hoje para o mapa do país, o governador mais bem avaliado é do Novo e o prefeito mais bem avaliado é do Novo. Por quê? Porque é um partido que foca na gestão. Certo. Só para vocês entenderem, a gente não contrata os nossos secretários, as pessoas que vão cuidar dos departamentos de um estado, por meio político. É uma RH que contrata. Vai trazer os melhores gestores, as melhores cabeças para assumir. O governo atual acabou de entregar o Detran para o Podemos. Sim. O que vai acontecer ali? Foi uma entrega técnica ali, como ele falou esses dias? Nunca, né? A gente sabe que não é. Na verdade, que ele é o cabide de emprego. Então, o que vai acontecer? Vai colocar alguém na direção do Detran que não entende nada daquilo. Aquilo é complexo. Toda a máquina pública é complexa. Se você não trouxer um especialista, o que o cara vai fazer em 3 anos? Cara, qualquer empresa, 3 anos é um tempo muito curto. Então, se você não trouxer especialista, você esquece. Então, você põe alguém que não é especialista naquilo. E ele vai fazer um cabide de emprego daquilo, porque ele tem um partido que hoje funciona desse jeito. O que o Detran vai evoluir? O que ele vai ofertar de verdade para a população? Nada. Atraso. É um dos serviços mais ruins do país e mais caros. Eu estava no entorno de Brasília, ninguém coloca a placa do carro em Valparaíso. Vai todo mundo para Brasília. E é notório. Você pode conversar de cada 10 habitantes, eu conversei muito lá, 10 vão falar para você, ninguém aqui vai no Detran de Goiás. É caro, é ruim, você é mal atendido. Resultado, você acha que colocar isso na mão de um partido vai se resolver? Aí você tem uma Ikego, que é uma empresa química, indicada para partido. Quando você faz isso, acabou a sua esperança. Não existe como trazer gestão para um negócio desse. Então, o Partido Novo é diferente mesmo. Você vê, a gente não tem esse princípio de fazer alianças hoje. O que a gente faz é o que a gente chama de aliança na ideia. Se a ideia é boa, a gente vai apoiar. Se a ideia não é boa, não vamos apoiar. Não é essa questão de fazer um conchavo político, entregar uma área do Estado e lotear o Estado. Isso acaba com o futuro do Goiânia. É isso que tem acabado com a nossa perspectiva de crescimento. O Novo hoje tem 55 mandatários no país, 0 casos de corrupção. Eu, para ser candidato a governador, pré-candidato pelo Novo, passei por um processo extremamente rigoroso. Como é que é esse processo, para a gente entender? Cara, eles contratam uma empresa de compliance, de investigação mesmo. Essa empresa investiga a sua vida toda, da sua família, investiga a sua empresa, avalia tudo para ver se você tem alguma coisa errada. Você participa de entrevistas com psicólogos para avaliar o seu perfil, se você está falando a verdade, se você oculta as coisas. Então fazem um monte de perguntas para ver se você de alguma maneira foge daquilo que está te perguntando. Você participa de várias bancas, né, formadas por economistas, por pessoas da área de direito, por pessoas da área pública, para poder avaliar a sua capacidade de entender a situação do Estado.
bancas para avaliar a sua visão, suas propostas que eu tinha para o estado de Goiás. Então, são várias etapas para você se chegar numa aprovação, igual eu cheguei há 4 semanas. Tanto é que o Novo poderia ter candidatos em todos os estados, vai lançar em 5. Por quê? Porque é onde a gente encontrou alguém disposto a entrar num pleito desse com um perfil adequado e que não vai usar fundo, né? É outra coisa fortíssima do Novo. Exatamente, até porque tem disponível hoje 5,9 bilhões, né, de reais para ser distribuído entre os partidos. O Novo tem acesso a esse fundo, mas não vai utilizar, ou ele não teve acesso a esse fundo? Tem acesso e não vai usar. Então, é no ano uma opção passado, mesmo do partido. É opção, desde a fundação do partido. Porque o partido, assim, só para vocês entenderem, toda a eleição já existe 2 bilhões de reais para os partidos rodarem a eleição. Agora foi aprovado o absurdo de mais 5 bilhões para manutenção partidária. E é um dinheiro que os caras gastam do jeito que eles quiserem. Então, assim, não existe regra, ele vai dar o dinheiro para quem ele quiser. E a gente tem que lembrar que esses partidos todos estão na mão de velhos manda-chuvas, de velhos coronéis que estão há muito tempo roubando o nosso país. Então, é literalmente um assalto. Nós temos hoje a eleição mais cara do mundo, para manter esse nível de política que a gente tem hoje. Os caras estão literalmente comprando helicóptero, a gente teve mansão na beira de Lago Paranoá. É uma coisa absurda o que está acontecendo com esse dinheiro. Imagina o que vai acontecer nas eleições, o nível de gasto que esses caras vão gerar. E o Novo não faz uso disso. O ano passado eram 18 milhões, a gente negou o dinheiro, não usa esse dinheiro. Esse ano a previsão é 86 milhões de reais do fundo para o Novo, e o Novo não vai usar o dinheiro. Vai devolver todo o recurso. Esse dinheiro, na verdade, hoje ele fica retido, porque não existe uma legislação que permite que o dinheiro volte para a máquina pública. Então esse dinheiro está retido lá junto ao TRE, enquanto o processo que o Novo abriu para que, no princípio, eles queriam redistribuir o dinheiro para os outros partidos. Aí o Novo falou, não pode ser assim, a gente quer que o dinheiro volte para a máquina pública. E aí esse processo está em andamento para que o dinheiro seja repatriado pela União e não distribuído a outros partidos. Mas a gente não usa, então como é que faz campanha no Novo? Exatamente, é a próxima pergunta. Como fazer uma campanha para o governo de estado sem esse fundo partidário? É dinheiro próprio. Hoje, por exemplo, os primeiros meses da minha campanha, eu tenho feito o que eu posso para poder me ajudar com a minha equipe, então tem um gasto meu na pré-campanha. E agora que vai começar a ter um peso, eu vou depender da ajuda das pessoas mesmo. E a pessoa física, porque hoje não tem doação de empresas privadas. Acho que isso é até saudável. Acho que a política tem que ser das pessoas, Carlos. Se as pessoas olham para a gente e acreditam, elas veem verdade, as pessoas vão ajudar. Tem muita gente querendo que o Brasil mude, muita gente querendo ver uma mudança. Eu tenho sentido isso, a quantidade de pessoas que têm vindo para me ajudar, empresários, líderes de comunidade, líderes da igreja, falam, eu quero te ajudar. Porque conhece, eu tenho uma história de muitos anos com muitas pessoas e elas falam, eu conheço você, eu sei qual a sua história. E elas vão ajudar. Certo. Então, a nossa campanha vai ser exatamente do tamanho da ajuda dessas pessoas. Se a gente tiver ajuda de R$1.000, nós faremos uma campanha com R$1.000. Se a gente tiver ajuda de 100 mil, será de 100 mil. Enquanto os outros partidos, literalmente, têm muitos recursos, muito Caiado dinheiro. Separou 225 milhões para marketing esse ano. Para comunicação. Que na prática é dinheiro que vai para a campanha, né? Mesmo que seja indiretamente, a gente sabe que é campanha. Quando você disse ali que houve uma indignação da sua parte, principalmente pelo, lamentavelmente, né, o fato ocorrido com sua mãe no meio da pandemia, foi em que ano mesmo? 2020, 2021, 2020. 2020. O primeiro ano da pandemia foi 2019, né? Foi 2019, foi no primeiro ano. Foi 2019. Ali, você vê que, de fato, houve uma falha, né, ou da forma como o Estado estava tratando a pandemia. Mas quando você diz isso, qual Estado? O Estado, talvez a Federação? Os governo brasileiro. Os dois. Houve uma completa... Um descaso realmente ali pelo tratamento da crise. Uma desgovernança completa com tudo, uma falta de comunicação, uma falta de alinhamento completo, porque uma liderança, ela tem que dar um norte para a população. Sim. A gente não tinha norte de nada, né? E o que mais machuca a gente é que logo depois disso a gente vem vivendo uma crise muito grave, uma crise econômica gravíssima, né? Que não é só no Brasil, mas no Brasil em particular, há um descolamento da classe política dessa crise absurda. Assim, o goiano, por exemplo, está passando muita dificuldade, e se vende uma situação como se estivesse tudo bem. Então, uma reportagem do Popular agora recente, no ano passado, que o consumo de carne vermelha em Goiás caiu pela metade.
Ou seja, eu tenho uma pessoa, um conhecido, Samuel, que vende frango lá perto de casa, ele vendia 750 frangos no final de semana. Eu até gravei um vídeo com ele esses dias, está na minha rede social. Ele falou que agora vende 200. Cara, frango, Caiu Carlos, significativamente. frango é uma comida que você compra no final de semana, cara, pra você comer com toda a sua família. É o que existe de mais barato. Ele fala, Edgar, todo mundo saía, tem um Carrefour lá em frente, saia do Carrefour aqui, todo mundo passava aqui e comprava um frango para comer com a família. Hoje não tem uma pessoa que passa aqui para comprar dessas mais. Se você tava vendendo 750 e vende 200, cara, tem algo muito errado aí, cara. Tem uma o goiano está com extrema dificuldade de se alimentar. Então, há um descolamento muito grande da classe política para a realidade da população. Eu tenho encontrado pai de família que fala que tem 6 meses que o filho não come um Toddy, e ele quer convencer o filho de que leite é bom sem Toddy. Uma história triste para eu ver esses dias. Eu conversei com um professor de ensino médio que tem vários alunos anêmicos, ele mostrou fotos, as pessoas passando fome. Sim. Então, existe uma crise. E eu te pergunto, cara, a gente não pode falar a verdade para as pessoas? Falar assim, olha, a gente está enfrentando isso mesmo, eu estou fazendo isso para resolver, as ações que eu estou... Cara, a gente passou por uma pandemia, passou por uma crise dessa, as pessoas ainda querem mentir para as pessoas, dizer na propaganda já é tudo bem, né? Isso Temos machuca, os melhores hospitais, cara. nos Isso interiores. Machuca, isso incomoda, isso dói demais. Pensa num professor igual esse, que está numa sala de aula com alunos anêmicos e quer falar que está tudo bem. A gente fala que a educação em Goiás é uma referência, tem 4,7 no IDEB. Cara, 4,7 no IDEB é lastimável. É lastimável. Hoje, só 8% dos jovens goianos terminam o ensino médio, só 8% sabe fazer o básico de matemática, Carlos. Eles não têm a menor condição de formação para exercer o potencial que tem dentro dele. Não tem diferença de um goiano que está nascendo hoje com uma criança que está nascendo nos Estados Unidos, ou está nascendo numa Coreia, ou numa Austrália. Potencial mesmo. O problema é que a gente abandona. Eu não sei se você viu, o Orçamento Popular aumentou ainda mais a quantidade de crianças que estão fora da creche. A gente já tinha um número que era péssimo, agora aumentou. Ou seja, o goiano está abandonado. A gente não tem uma visão disso. Não existe um plano. Nosso plano da educação, o principal norte é a educação nos primeiros 7 anos de vida da criança. Isso é número mundial. Você criou uma educação, atendeu toda criança a partir dos 3 anos de idade. Quando ela entrar no processo normal de ensino fundamental e médio, ela não abandona mais, a cabeça dela expande. O problema é o quê? Hoje os nossos alunos goianos, quando ele chega para ser alfabetizado, as crianças, como ele não passou por uma pré-escola, uma formação a partir dos 3 anos, ela não sabe segurar um lápis. A gente não entende isso porque na nossa casa, os nossos filhos, a gente já dá esse suporte. Eu tenho um filho de 6 anos, ele já lê e escreve tudo, ele tá jogando um negocinho lá, ele já lê as mensagens lá do negócio de futebol que ele tanto gosta. Sim. Mas não é a realidade do goiano. Sim. A maioria das crianças chega para poder estudar, ela não sabe diferenciar a cor, não sabe fazer o processo de pinça para segurar um lápis. E se você não resolve isso, você esquece. Certo. Hoje, por exemplo, a gente já está condenando o futuro de Goiás para os próximos 30, 40 anos. Ao mesmo tempo, e dá para fazer. Cara, nossa população está envelhecendo, são poucas crianças, o Estado tem como fazer. Se a gente tem uma visão certa e investe os próximos 7 anos na educação básica, a gente vai ter um Goiás explosivo nas próximas décadas. Explosivo. Certo. É só uma das elementos que a gente tem que falar para as pessoas que estão ouvindo, que isso tem a ver com visão de Estado, visão de gestão pública. Isso é gestão pura. Perfeito. Edgar, eu quero, até por conta do tempo, o que nós estamos debatendo realmente é um tema muito relevante. Gostaria, inclusive, de ter tempo suficiente para debater isso por muito tempo contigo. Por quê? Eu acho que são pautas que somente aqueles verdadeiros pessoas que estão fazendo políticas e não politicagem estão preocupadas realmente com esses índices, com essa situação que hoje o estado de Goiás se encontra, como o restante do Brasil e tudo mais. Mas eu quero falar especificamente com você sobre eleições. Como que você está vendo, por exemplo, essas últimas pesquisas apresentadas aqui no estado de Goiás para os pré-candidatos a governo de estado? Ontem realmente ali estão despontando alguns nomes, como por exemplo Ronaldo Caiado, Gustavo Mendanha, inclusive até o próprio Marconi Perillo, né, apresentando ali na espontânea já e tudo mais. Depois vem ali já outros pré-candidatos como Major Vitor Hugo, aí tem o Volmir, depois tem outros pré-candidatos, como o seu nome, por exemplo, Edgar Diniz. Mas como você está vendo toda essa movimentação, qual é a estratégia do Novo para que, de fato, consigamos juntos mudar
essa realidade que hoje as pesquisas estão nos mostrando? Você acredita que vai haver uma certa polarização aqui em Goiás também, como está havendo no cenário federal? Acho que não. Assim, na verdade, o que existe hoje, as pessoas, o povo, está muito longe da política, né? Hoje, as pesquisas atuais, 65% das pessoas não querem nem falar de política, eles não têm a menor ideia de quem que vai votar. Então, hoje, o tempo em que as pessoas decidem isso é lá no final. Certo. O próprio Zema, em Minas, é uma prova disso. O Zema, para você ter uma ideia, a eleição era domingo. Sim. O último debate foi na terça-feira antecedente, ele tinha 7%, de acordo com as pesquisas, 7%. Após o debate, no domingo, ele já teve 40% de intenção de voto. Então, a decisão é lá no final. É lá no final que vai acontecer, as pessoas não estão... Hoje, a época da política é de fomentar lideranças. Sim, sim. Enquanto os outros partidos estão buscando lideranças de outros partidos, vendendo o Estado, fatiando, entregando acordos, fazendo acordões, o meu processo são dois, é como a gente faz em todo lugar. Eu estou procurando dois tipos de lideranças, né? Primeiro são os empresários, o Zema e o Adriano ganhou com o apoio dos empresários, e eu não estou falando aqui de apoio de associações como a FIEG e outras que tem, que você vê que já são políticos que estão lá totalmente com a máquina voltada, né, para o Estado. Estou falando de empresário mesmo. Eu tenho visitado, são empresários, pessoas que têm indústria, estão passando negócio, são essas pessoas. Se eles comprarem essa vontade da mudança, isso muda tudo. E eu aposto muito na família goiana também. A sensação que eu tenho, conversando com as pessoas, é como se a gente tivesse tudo dentro de uma senzala, sabe? E todo mundo quer falar que não tem como a gente sair, que a gente tem que ficar lá preso na senzala mesmo como os escravos e que os coronéis vão continuar lá governando e não ter o que fazer, vão viver com as migalhas. Sim. Não tem esperança. E eu acho que a gente precisa entender que há esperança. Se a gente se unir, se a gente falar para quem está do lado, cara, até os escravos se libertaram, nós goianos não vamos conseguir nos libertar disso, nós estamos condenados a viver pobres e um estado está empobrecendo. Hoje o goiano ganha 15% menos que a média nacional, cara. Menos. Então, nós estamos falando de pegar a média Roraima, você pega Alagoas, você pega Amazonas, você pega estados muito pobres, você pega a média nacional, o goiano ganha 15% menos. A indústria goiana, em 2019, representava 28,3% da nossa economia. Hoje ela representa 21%. Sim. Tem 10 anos que uma indústria grande não vem para Goiás. A gente tem que entender que uma indústria, quando ela vem, ela mexe com tudo. Ela vai gerar emprego, ela vai mexer com comércio e serviço, que representa 67% da nossa economia. Ela mexe com a educação. O cara que tem um restaurante vai ser impactado. Tem 10 anos que não vem uma grande indústria para cá. Então, o Estado está empobrecendo, a gente está ficando... eu digo assim, né? Eu digo sempre que nós somos agricultores de terra seca. Pega aqui a sua empresa, o seu negócio, todo mundo que está nos ouvindo. Cara, se você está num estado potente economicamente, a gente estaria muitas vezes melhor. Você pega Santa Catarina, um exemplo interessante. Eu gosto de Santa Catarina, que a população é a mesma. Nós temos 7,2 milhões de pessoas, Santa Catarina tem 7,3. É relativamente a mesma população. Sim. O estado é mínimo. Não tem o agronegócio. Não tem agronegócio. O PIB deles é 83% maior que o goiano. Olha se você só, for trabalhar... Que é muito forte, né, no nosso isso PIB. É porque então, o agro, você tem que imaginar assim, o agro está vivendo os dias de glória, né? Porque os commodities estão lá em cima. Eles falam, mas mesmo com o agro assim, o agro representava em 2019 11% da nossa economia, hoje representa 11,4%. Por quê? Porque não se ganha a riqueza de verdade, não está com quem planta o grão. Pra você ter uma ideia, esse é o número padrão mundial. Sim. De cada grão de milho ou de soja, só 7% da riqueza daquele grão, ou seja, de R$1, só 7 centavos fica com quem plantou. Os outros 93 vai para quem vai processar o grão. É igual um café. Você tem um grão de café, você plantou o café, você vai ficar com 7 centavos. Agora, o cara que faz o saquinho do café, o pó, já vai ganhar muito mais. E o cara que faz uma cápsula, então, aí que ele vai ganhar muito mais. Então, quem trata, quem faz a transformação do produto é que ganha. Então, na medida em que a indústria goiana está morrendo mesmo, o Estado está ficando pobre. E a gente está aqui morrendo, entendeu? Somos agricultor de terra seca. A gente trabalha, acorda cedo, planta lá, ara a terra, faz tudo. Quando você vai colher, eu não dou conta de fazer um supermercado como antes. Nós estamos entregando um estado mais pobre dos nossos filhos. Eu não tenho esperança de uma casa nova, não tenho esperança de um carro novo. Cara, quem está ganhando dinheiro no Goiás é uma exceção. Exceção da exceção da exceção. A grande maioria
está passando por muita dificuldade. Aproveitando já, então, essa sua avaliação, eu queria que você me dissesse, então, um raio-x do governo Ronaldo Caiado no seu ponto de vista. Onde estão ali os acertos e os erros e por que você acredita, de fato, que necessitamos dessa mudança nesse quadro político que hoje temos aqui em Goiás? É um governo muito medíocre, não tem visão, não tem capacidade de entender as necessidades de um Estado para ser grande. O Goiás está pronto para crescer. Então, não existe nenhuma visão estratégica no governo. É um governo extremamente medíocre, não entende como é que um Estado como o nosso pode se tornar rico, permitiu que a indústria está indo embora, está reduzindo, não fez nada para isso. Aí não dá para usar a desculpa da pandemia. Santa Catarina é uma prova disso. Minas, o Zema atraiu 210 bilhões em investimentos privados durante a pandemia. Ele gasta a maior parte do tempo do Zema foi em tirar a burocracia, reduzir custos para as indústrias irem para lá. Resultado, o Estado está voltando a ficar rico, as pessoas estão produzindo, estão pondo as contas em dia. Aqui, enquanto lá foi 210 bilhões, Goiás não chegou nem a 10% disso durante a pandemia. Ou seja, ninguém quer vir para Goiás. As pessoas, inclusive várias indústrias estavam aqui, estão indo embora. As últimas 3 esmagadoras de grão não vieram para cá. Então, o que a gente precisa entender? Um Estado ele não produz riqueza. Ele não produz, não existe isso de governo trazer nada. O herói nunca é o governo. Não existe, eu, governador, fiz isso. Isso não existe. Quem é que produz riqueza? É empresário, é um comerciante, Trabalhador. é um industrial. E as pessoas que trabalham nessas empresas que pagam imposto. É isso. O Estado só pega dessas pessoas para fazer uma aplicação inteligente disso. Isso não é feito. Eu costumo dizer assim, é como um rio. A gente, quando olha para um rio, a gente acha que o rio é a água, né? A gente olha para a água do rio, mas na verdade o rio é determinado pelas margens. Por que Goiás não cresce? Porque a gente não cria as margens para essa água fluir. A água, somos nós que empreendemos, é quem trabalha, quem paga imposto, mas se o Estado não cria uma estrutura para essa água fluir, se o meu olhar não é nisso, eu não destravo. Goiás é aquele estado que cada vez mais tem estabelecido essa relação do bonzinho com o miserável. Sim, Você vê o governador agora tá pegando os jovens, tá dando R$100 para ele, né? Começou só esse ano. Pandemia inteira, todo mundo passando fome. No ano das eleições, eu vou dar R$100 para cada jovem, né? É um negócio então, terrível. Esse é o raio-x aí do governo Ronaldo Caiado. E do governo Bolsonaro, no seu ponto de vista? Também precisamos de mudança na esfera federal? Muito. O Felipe Dávila é uma prova disso. A gente precisa trazer muita gestão. Felipe Dávila, para quem está nos assistindo, é o pré-candidato a presidência pelo Novo. É um cara extremamente preparado. Eu andei com o Felipe Dávila aqui em Goiânia, com várias entrevistas, vários empresários. Qualquer assunto que você jogar para o Felipe Dávila, você vê que ele tem ideias claras para o país. Propostas claras de crescimento. Claras do que fazer, de como atrair a indústria, de como revolucionar a indústria nossa, como atuar no agronegócio. Então, eu faço um convite para vocês, assim, nós temos que nos envolver com política. Não existe isso de não se envolver. Certo. Eu não vou me envolver com política. Você pode ter certeza que a política vai se envolver com você e vai te roubar seu futuro. Então a gente tem que se envolver. O Felipe Dávila, para você ter uma ideia, ele fundou um instituto chamado CLP há 20 anos. Que é um instituto que todo mundo no país, quando quer saber como é que eu faço política pública eficiente, vai estudar lá. É para formar lideranças políticas. Tem 20 anos. Independente de estar filiado ou não no Novo. Não. Então você que está nos assistindo tem essa oportunidade. Estuda o CLP para você ver. Hoje o ranking de transparência, quem criou foi o CLP dos municípios. O ranking de liberdade econômica que os municípios usam como referência hoje no Brasil foi o CLP que fez. Então, Felipe Dávila é o cara que criou, que fundou esse instituto para formar líderes políticos. Então, é um cara que tem muita experiência. Então, é hora da gente entender o seguinte: nós temos que nos envolver, nós temos que estudar as pessoas e chegar no consenso. O que é melhor para o nosso país? Então, faça esse convite para você conhecer o Felipe Dávila, que vai ser muito especial. Voltando ao cenário, então, nacional, essa polarização que hoje existe entre Lula e Bolsonaro, existe também já meio que nas pesquisas, né? Traçado em um possível segundo turno, quem sabe até uma vitória do Lula aí no primeiro turno. Isso segundo pesquisas, mas muito distantes das eleições. Nós sabemos que as coisas realmente se resolvem lá na frente. Mas você, de fato, acredita que vai existir ali uma opção de terceira via? Ou isso aí é conversa e a eleição vai realmente se definir entre esses dois nomes? Pode acontecer. É lógico que os dois hoje têm maior intenção de voto. Essas pesquisas são complicadas, porque muitas vezes elas são intencionadas. Então é difícil, assim.
O problema é que muitas vezes as pessoas pagam pesquisa e falam para pesquisar mais nos lugares onde eu sou mais forte, né? Certo. Então tem gente que é forte no interior de Goiás, fala, não, vai pesquisar no interior e tal. Então pesquisas são complexas. O que a gente sabe é o seguinte, 65% da população não quer nem saber de política hoje em dia. Sim. Hoje em dia elas não querem, elas não sabem quem vai votar. Existe ainda muita coisa para se definir, então é totalmente possível, né, que você tenha movimentos de novos nomes. Existe uma rejeição muito grande aos nomes atuais. Então é um momento da gente estudar, da gente escutar, da gente ver essas possibilidades, conhecer o Felipe Dávila. O Novo tem essa ideia de trazer nomes que possam entregar gestão. Conhecer o Felipe Dávila e o Edgar Diniz também, né? Principalmente o Edgar Diniz, assim, que é então vai estar as redes importantíssimo. sociais aqui do Edgar também para vocês poderem acompanhar o trabalho do dia a dia dele, que é pré-candidato ao governo do estado de Goiás. Ô, Edgar, existe uma máxima dentro da política que política se faz com dinheiro. Novo está indo um caminho contrário a essa máxima, né? Então eu queria ouvir, né, a sua percepção a respeito disso. Você, de fato, acredita que é possível fazer política sem dinheiro? Ainda mais hoje em dia, né? Hoje em dia tem uma revolução acontecendo. A gente já viu isso na prática, tá, gente? Então, assim, a gente viu isso em Minas. A gente tem 55 mandatários eleitos, não são 2. Tem 8 deputados federais, inclusive são referência na Câmara. Se você for ver os deputados federais do Novo, cara, são os caras mais bem preparados. O melhor time, porque os times deles são selecionados por empresa de RH também. Todos os partidos, toda a votação polêmica, as pessoas não sabem disso, mas os outros partidos vão lá no Novo para perguntar como é que o Novo vai votar, como é que eles estão entendendo aqui para poder entender as leis, que a maioria não estuda nada, nada, os caras não estudam nada. Certo. Então, assim, dá para fazer. Hoje eu estava no interior de Porangatu, o Ronaldo Caiado estava sendo vaiado em Rio Verde. Sim, sim. Cara, eu acho que antes dele ser vaiado, as pessoas já estavam sabendo lá em Porangatu. Então, assim, eram várias pessoas nessa reunião que eu estava, várias lideranças, todo mundo na mesma hora falou, nossa, você está sendo vaiado, olha isso aqui. Então hoje existe uma consciência política diferente. As pessoas hoje, isso é bom, essa liberdade. Quando a gente fala, mas tem muita fake news, cara, querendo ou não, tendo fake news, mas vai dar à pessoa a possibilidade de comparar o que ela está vendo na televisão, com o que ela está sentindo nas ruas, Sim. com o que ela está vendo no celular. Tem mais opções, né? Tem. O brasileiro hoje, você pergunta sobre o STF, cara, lá no interior, você pode ir numa fazenda conversar com o senhorzinho e ele vai falar, não, o STF isso, o STF aquilo, o Alexandre de Moraes, o cara sabe o nome dos ministros supremos. Sim. Isso é verdade. Não era real antes. Então hoje, o que a gente precisa entender? Sim. Se alguém representa verdade, representa sinceridade, as pessoas percebem isso na pessoa, ela tem a vontade, a coragem de começar a partilhar isso nas redes dela. E isso tem um poder de comunicação, Carlos, que é imparável. O Bolsonaro foi eleito dessa maneira. Então muita gente fala, não, mas ele tem um monte de robôs. Cara, o que eu sei é que tem muita gente apoiando o Bolsonaro. É real, as pessoas apoiam. E o eleitor dele é um eleitor ativo nas redes sociais, né? É um eleitor um cara que defende, que se importa. É o que eu falo. Eu tenho muita gente que vota no Bolsonaro e que vai votar em mim, que me apoia, muitos. E eu vejo que isso... Por que eu acho importante? Porque são pessoas que se importam. Elas estão querendo fazer alguma coisa. Sim. O difícil, que eu acho que é o meu desafio, é chegar nas pessoas que elas já perderam por completo a esperança. Eu não sei se você sabe, mas na última eleição, o nível de votos nulos de abstenção foi maior do que o número de votos que o Maguito teve. Sim. Então, você vê, então é o nível do descaso que as pessoas estão com política, né? Você que está nos assistindo, de repente, alguma vez na vida já pegou-se dizendo, né? Não acredito em político nenhum, eu não gosto de política, né? Não existe político bom. Eu acho que vale muito a pena você ficar atento a tudo isso que está sendo discutido, principalmente acessar as redes sociais, os candidatos que nós estamos aqui batendo esse papo. Edgar Diniz é uma opção que está se apresentando diferente, até por conta, como você disse, não é um desmérito você não ter um histórico político, né, Edgar? Também vejo da mesma forma, não é um desmérito, né? Até porque, de fato, nós estamos cansados, e talvez seja esse o sentimento de todo mundo e da maioria da população brasileira, né? Cansado de pagar, de produzir tanto para o Estado e não receber nada em troca, né? Talvez existem estudos também que comprovam que hoje 40% de tudo que nós produzimos, né, nós trabalhamos, vamos dizer, volta para o bolso, volta para os cofres públicos, na verdade, e que se de repente voltasse também como benfeitorias para a sociedade,
não haveria tanto descréditos, tanto insatisfação por parte do eleitor. Então, isso sim, talvez, Edgar, é aquele assunto que mais delicado, né, e que a gente mais sofre. Por exemplo, vamos falar sobre inflação, até porque está aproximando aqui do fim, nós não temos muito tempo. Mas as pessoas estão sofrendo hoje muito com o aumento do preço dos alimentos em especial, mas também do combustível, né? Houve-se uma promessa de redução de impostos, até mesmo antes das eleições aí, onde o Ronaldo Caiado foi eleito, né? Mas, enfim, hoje nós estamos pagando um IPVA, um ICMS da gasolina em torno de 30% aqui no estado de Goiás. Os mais caros do país. Um dos mais caros do país. Então, eu queria te ouvir a respeito disso. Sendo eleito governador do estado de Goiás, talvez essa seria uma prioridade do seu governo. O que você poderia fazer para ajudar a população nesse sentido? O princípio nosso é assim, é acabar com privilégios, que isso rouba muito dinheiro, enxugar a máquina pública, mas tem que enxugar muito, entendeu? Você tem que investir em digitalização, tecnologia, automação. Existem várias leis, por exemplo, aprovadas recentemente, que o Novo apoiou, inclusive, leis do próprio Bolsonaro, do governo federal. Foi aprovada uma lei da liberdade econômica. Sim. Uma lei que facilita muito, por exemplo, você simplificar a vida das empresas, reduzir a burocracia. Já está implantado em quase 400 municípios mineiros. Em Goiânia, você nem ouve falar, em Goiás, você nem ouve falar dessa lei. Então, é uma coisa pronta para se usar. Como o governo não tem visão da importância disso para o cara que está ali produzindo, que vai abrir uma empresa, eu não trago. Isso teria que ser urgente, eu trazer essa lei da liberdade e implantar em todos os municípios. Isso é uma ação estadual. Então, foi aprovada uma lei da startup, cara, que você pode, qualquer máquina, qualquer órgão público, seja municipal, estadual, federal, pode contratar hoje uma startup para inovar na saúde, para inovar na educação, e isso de uma forma direta, legal, sem um processo complexo. Isso é trazer tecnologia. Essa lei da startup está sendo usada de uma forma absurda em Santa Catarina, em Minas, em vários lugares, e em Goiás. Você nem escuta falar sobre isso. Houve um marco da ferrovia, que também é aprovado no governo do Bolsonaro, importantíssima essa lei, que você permite um investimento privado em ferrovias, 0 ferrovias em Goiás, que está vindo pela iniciativa privada, tanto de gente, de produtores rurais, que hoje tem recursos financeiros, os caras têm condição de investimento, mas não foi criada uma mesa, não se senta para esses caras e fala, cara, vamos fazer ferrovia nesse estado, que nós vamos rebentar de reduzir o custo de produção. Não se faz. As ferrovias que tem estão vindo de projetos já do governo federal, mas vem lento. Eu não acelero o processo. Tem um marco do saneamento básico que foi feito também, que permite concessão e investimento privado em saneamento básico. O que foi feito em Goiás? 0. Então, existe um monte de coisa. Eu estou dando leis aprovadas, Carlos, em nível federal. Sim, sim, sim. E que você não vê nada acontecendo no estado. Sim. Isso é o tanto que falta visão. De como falta uma percepção do que está acontecendo em nível federal, de como eu tenho que ser rápido para trazer isso. Os nossos municípios, cara, assim, a gente precisa ter um governo extremamente servidor com o município. Você vai nos municípios, os secretários que estão assumindo as pastas, sim, a maioria são pessoas que não têm condição de pegar uma lei dessa e colocar aquilo para rodar no município. Ou seja, o governo do estado tem que ter gente muito capacitada e orientada ao seguinte: o nosso papel é servir cada secretário no município, é levar tudo mais mastigado. Eu tenho que levar o máximo de informação, o projeto mais adiantado, eu tenho que virar um servidor do município. As pessoas não moram no estado, elas moram numa cidade. Perfeito. Essa cidade precisa ser, mas o governo do estado ele tem que ser extremamente, tem que ser uma mentalidade. Eu estou aqui para servir os secretários de cada cidade dessa, porque eles são pessoas, na grande maioria, cara, são 246 municípios. Vai andar para vocês verem. São realidades simples. Muitos municípios eles custam se sustentar. Falta ali um empenho realmente, ali uma vontade de fazer as coisas certas e diferentes. Tem candidato, eu ouvi uma declaração de um candidato, um companheiro, falou, não, eu vou a cada 90 dias eu vou vir no entorno. Cara, isso é ridículo do ponto de vista de gestão. Você reuniria com alguém a cada 90 dias na sua empresa? Cara, você tem que estar lá toda semana, você tem que estar lá com o secretário o tempo inteiro. Então, você tem que ter um plano. O nosso plano é um plano realmente de colar o Estado em cada município, de forma que cada secretário da educação, da saúde, do meio ambiente, do desenvolvimento de cada município, ele vai ser assistido e com apoio em encontros semanais. Toda semana a gente tem que ter um bate-papo com essas pessoas explicando, cara, o que a gente evoluiu, onde é que está a sua lei de liberdade econômica, o que falta para você implantar o saneamento básico, Você tem que ajudar as pessoas. E para isso as pessoas do Estado têm que ser
os melhores do país, os melhores gestores de cada área, é isso que a gente quer fazer. Perfeito. Edgar, nós estamos aproximando do fim do programa. Hoje ainda é muito cedo para você pedir o voto das pessoas que estão nos assistindo. Eu gostaria de te deixar à vontade para pedir o apoio dessas pessoas. E a você que está nos acompanhando até agora, muito obrigado. Fica conosco só mais um pouquinho que estamos quase terminando. Então, fica à vontade. Bom, a mensagem assim, ó, é de esperanças. É que nós não estamos condenados a ser governados sempre por essa velha política que rouba o nosso futuro. Nós não somos escravos numa senzala. Nós temos uma terra fértil. A gente pode ser um povo próspero, um Estado que entrega educação de verdade. Nós não estamos condenados a viver assim para sempre. E para que isso mude, basta que vocês, cada um de nós, use o alcance da sua espada. Não precisa ir além disso. Então acompanhe a gente nas nossas redes sociais. Se quiser caminhar com a gente, venha caminhar. Pegue informação. É Edgar Diniz. Comece a seguir e eu não tenho dúvida. Todas as pessoas que eu tenho encontrado têm comprado a nossa briga e essa campanha vai crescer muito, 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 porque é uma campanha da esperança e é a única opção verdadeiramente de transformação para o nosso Estado. O resto é só velha política, é os mesmos de sempre, é a mesma politicagem que vai roubar o futuro dos nossos filhos. É isso aí. Então, pessoal, fica atento aí ao laranja. É o laranja. Que é a cor Isso aí, predominante. fazer uma onda laranja aqui nesse Uma estado. onda laranja. É um movimento Quero Tudo Novo. Inclusive tem um portal que a gente lançou, chama querotudonovo.com.br. Quem quiser receber informações sobre tudo que a gente está fazendo, os projetos, só se cadastrar nesse portal que você já vai começar a receber esse material. Bacana, tá? Então. Pessoal, sigam então aí nas redes sociais. Eu acho que ali vai ter muitas informações para as pessoas que estão nos assistindo. De repente querem contribuir também financeiramente com a sua campanha, que vai precisar de recursos Vai aí. precisar. Qualquer tanque que vocês quiserem ajudar, nossa campanha vai ser do tanque que vocês ajudarem a gente. Certo. Então, muito obrigado a todos vocês que estão nos assistindo até agora. Não esqueçam então de compartilhar esse vídeo, curtir aqui as nossas publicações e também se inscrevam no nosso canal no YouTube, tá bem? Esse episódio vai estar disponível para você assistir tanto no YouTube ou ouvir no Spotify. As redes sociais do Edgar vão estar disponíveis para vocês. Siga a gente também lá no Instagram, no Facebook, compartilhe com os amigos e fique muito atento aí aos próximos episódios. Tem muita coisa boa vindo por aí. Pessoal, muito obrigado e até a próxima. Edgar, muito obrigado também a você. Eu que agradeço. E Tamo ficamos juntos. felizes aí com a sua participação. Precisando, estamos à disposição de vocês aí. Um abraço a todos.